Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, imprensa. Com relação, até eu não tinha me inscrito, mas até aproveitar o calor do que foi colocado da proposição do vereador Ivan Martins, com relação à saúde e as coisas que foram levantadas. Eu estava ali conversando com o doutor Celso. Existe, para quem está dentro do sistema de saúde, entende algumas coisas que são vistas de forma diferente para quem está fora do sistema. E os convênios, de uma maneira geral, eles, na verdade, eles têm um certo benefício em dificultar o atendimento, porque eles têm recursos para serem administrados e muitas pessoas, aquelas que vão melhorar se não achar uma consulta médica, é um gasto que não vai ocorrer. Então, existe uma certa barreira com relação, ela é bem velada, mas existe uma barreira com relação a facilitar o credenciamento. Não se olha o bem-estar do credenciado no plano de saúde. O que normalmente se olha é a economia. Então, a burocracia, a dificuldade, ela faz com que essas coisas aconteçam. Eu estava me lembrando que eu participei da assinatura do contrato da Unimed, acho que em 2006 ou 2007, lá em Joinville. A Unimed fez uma assinatura com o governo do Estado e ficou atendendo os 750 mil funcionários que tinham carteirinha da Unimed. No primeiro ano, as coisas foram indo mais ou menos bem. A partir do segundo ano, apresentava uma conta de 8 milhões, o governo pagava 6, ficava 2 para trás. Esses 2 eram rateados dentro do Estado, tá, com as Unimedes, cada um proporcionalmente ia fazendo o pagamento. No segundo ano, isso acho que persistiu por uns 6 ou 7 anos. Eu me lembro que ficou em perto de 100 milhões o rombo que as Unimedes do Estado de Santa Catarina assumiram do não pagamento que o governo do Estado foi fazendo ano a ano. E era mensal esse não pagamento. Então, isso que o vereador Ivan Martins colocou faz com que a gente pense que, em algumas situações, a burocracia dentro da legalidade, ela faz os entraves e quem sofre é a população, quem sofre é o credenciado, que fica sem a rede de atendimento. Como foi bem colocado aqui, com todos, independente do que aconteceu, de quem é o culpado e quem não é, quem perdeu foi a cidade, com o fechamento do hospital, na época o hospital evangélico, e o hospital reabriu. O hospital ficou quase 1 ano discutindo, e se não fosse a facilitação sem saída, o que é a legalidade do juiz do trabalho, doutor Hélio, provavelmente a gente não teria conseguido abrir o hospital que hoje se denomina Imigrantes, que vai ter essa reabertura oficial nessa quinta-feira. Ele sempre foi um hospital pequeno. Eu me lembro que o Hospital Santa Isabel veio aqui para nos dar umas orientações em 94 com relação à solicitação de descredenciamento do SUS. Por quê? Porque ele tinha uns 70 ou 80 leitos e, naquela época, o administrador do Hospital de Santa Isabel, ele nos disse que um hospital com menos de 400 leitos, ele enfrenta grandes dificuldades para fazer um equilíbrio financeiro para poder atender o SUS. Por mais que se queira fazer esse remanejamento de verbas, e para quem conhece a administração do Hospital da Zambuja, obrigado, presidente. Para quem conhece a organização e a eficiência que o Hospital da Zambuja faz, eu diria aqui, o Marcos, que faz parte lá, sabe que o Hospital da Zambuja faz milagre com os recursos que ele tem disponível para conseguir fazer com que a cidade tenha A gente não tem noção da qualidade que nós temos de saúde, apesar de que, quando você está dentro do problema, as pessoas são meio míopes. Quando você está muito perto do problema, você não enxerga. Quem vem de fora e sabe a realidade de outros lugares, sabe como o atendimento aqui é bom. Eu vi outro dia, o Rio de Janeiro, um familiar ficou com 15 dias esperando a liberação dos corpos no IML do Rio de Janeiro. Não atende 130 mil, ela atende mais de 200 mil pessoas. Então, eu sou sempre contra você comparar que você está bem porque tem alguém pior. Então, não é nessa linha. Eu continuo pensando que nós temos que trabalhar para que isso melhore. Hoje nós temos assim, aqui pertinho vai abrir uma UTI neonatal. O Hospital da Zambuja está batalhando há tempo para colocar também uma UTI pediátrica, para que possa fazer com que as crianças deixem de sair daqui. Hoje, a UTI que se tem na obstetrícia, até esse momento, era a barriga da mãe. Enquanto estava dentro da barriga da mãe, estava na UTI. Então, a criança era transportada, a ambulância era a mãe.
é transportado dentro da mãe até o lugar onde tem alguma coisa que possa manter a vida da criança quando ela sai da UTI, que é a mãe. Então, isso é absurdo hoje, a gente começar a olhar a quantidade de dinheiro público que é desperdiçado, a quantidade de dinheiro não público que é desperdiçado, a falta de critério de prioridades que se tem dentro da nossa sociedade, e a gente vê uma pessoa morrer, uma criança morrer nessas situações. Quando alguém colocou aqui, acho que foi o vereador Paulinho, eu me lembrei que eu tenho 3 pacientes que foram atropelados durante o caminho da escola, e são crianças que estão, talvez o Dr. Celso também tem alguns pacientes que hoje estão há 15, 20 anos, os pais cuidando porque eles ficaram com uma deficiência por causa de um acidente, por falta de uma calçada. Então, a gente não pode admitir que essas deficiências aconteçam. Eu falei na semana passada... Concedo a parte. Obrigado, vereador Lima. Não queria interromper Vossa Excelência, mas Vossa Excelência cedeu a parte, nós vamos falar. Um dos grandes problemas no nosso país, realmente, e Vossa Excelência tem razão, é a burocracia. Eu acho que a burocracia é o grande entrave, né, que existe, que, infelizmente, tentou-se a desburocratização, mas não se conseguiu no país. Ainda nós temos um emaranhado de coisas para resolver uma coisa tão simples que é o credenciamento do hospital, né? Então, desde que existe o interesse de ambas as partes, é fácil, né? É rápido, mas, infelizmente, a burocracia não permite. Com respeito ao UTI neonatal, pediátrico, realmente o hospital aqui tem, acho, 6 leitos, se não me falha a memória. Né? Me parece que são 6. 6 leitos. Mas pode expandir. Mas, infelizmente, vereador Lima, não tem acesso, a população carente, aquela que mais precisa, não tem acesso. E nós precisamos que esse pessoal tenha acesso também. Por isso, a importância desses credenciamentos, inclusive do SUS. Esse era um outro ponto que eu ia tocar, é que, de novo, é um outro aspecto, por exemplo, o Dr. Celso, que já esteve na Secretaria de Saúde, ele consegue compreender a dificuldade que ele, como secretário, tinha em administrar, com hoje, 8 milhões, fazer mágica para administrar, como é educado também com relação ao uso do que é da saúde, e comparativamente eu sei que um plano de saúde hoje tem 8 milhões para administrar 20 mil vidas, 15 mil vidas. Então, a gente olha aqui, e um plano de saúde não queima dinheiro, ele é bem rigoroso na sua auditoria, não é? E ele tem 8 milhões para 20 mil. E daí entregar na mão da Secretaria de Saúde 8 milhões por mês para ela fazer uma administração desse dinheiro para 150, quando na verdade o número é 200 mil, fica bem mais complexo. E uma das coisas que a gente vê também é que é muito caro se tratar doença. Se poderia se investir bem rápido, a gente já perdeu muito tempo, já há muito tempo se fala, isso já é corrente, como a história de outras situações em que se fala com relação aos cuidados do meio ambiente, os cuidados da saúde na forma preventiva são muito mais baratos. Hoje, eu acredito que 1/4 do nosso PIB é gasto com saúde. Como fazendo só uma proporção dos 400 milhões que Brusque tem para administrar o município durante o ano, 200 é folha, 100 é saúde. E os outros 100 vai para a educação e o que sobrar se faz algum tipo de trabalho. Daí vem alguma coisa através de subvenções, que vem depois, que daí é aquela história de que a gente pudesse fazer a mudança do pacto federativo. O dinheiro ficaria aqui e não ficaria fazendo esse transporte de vai e vem, que daí se poderia aplicar os recursos no local onde ele é gerado. E também se poderia ter essa solidariedade de uma parte de quem é rico, dar uma parte para sustentar o Estado pobre, mas fazendo não no sustento do Estado pobre, promovendo que ele saísse dessa situação. Então, essa seria a administração correta, ao invés de fazer com que haja essa movimentação de pessoas dentro do país, havendo deslocamento de culturas, se afastando da família, e que acaba não resolvendo. Às vezes, você mexe com uma pessoa, ela vai para um outro lugar, ela tira um emprego de alguém, porque essa pessoa aceita qualquer tipo de salário, porque ela vai de uma condição péssima e vem para uma condição onde pode aceitar 1/4 do que ganharia um profissional daquele local. Então, essa é uma outra política nacional que tem que ser protegida para que existir uma movimentação de profissionais técnicos é bom. Agora, a movimentação de profissionais com baixa qualidade profissional acaba só prejudicando todo o país. Obrigado.